tarde a todos e a todas. Hoje teremos mais uma aula sobre a reforma e a contra-reforma. Nas últimas aulas, pessoal, nós estávamos discutindo como alguns idealizadores de uma nova doutrina conseguiram se consolidar na Europa, certo? Como foi o caso de Martinho Lutero e João Calvino. E além disso, Henrique VIII com a sua reforma anglicanista na Inglaterra. Então todo esse processo, pessoal, gerou na Igreja Católica um sentimento de revanchismo e que ela deveria passar por um processo de uma nova reforma para se adequar a essa nova sociedade que estava acontecendo. Então, pessoal, com muita relutância, algumas ordens diferenciadas da Igreja Católica, que ela também é dividida em vários segmentos e doutrinas diferentes, começaram a optar por fazer uma reforma mais branda. Entre elas, o Tribunal do Santo Ofício, que é novamente a utilização da Inquisição, certo? Então vamos lá primeiro, pessoal. Uma das ordens que levou muito isso a sério, essa nova reforma, essa resposta aos evangélicos, aos protestantes, foi a Ordem dos Jesuítas, que foi uma ordem estabelecida no ano de 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola, que ele vai então, pessoal, junto com alguns padres, fazer uma nova ordem dentro da Igreja Católica. Sendo que essa ordem ela tinha que propagar o cristianismo católico, o catolicismo, na África, América e na Ásia, e além disso, eles deveriam também divulgar o catolicismo novamente na Europa, já que o catolicismo estava perdendo força e território e pessoas que seguiam o catolicismo. Outra questão também, pessoal, é que os jesuítas eles foram responsáveis pela educação em vários lugares no mundo. Tanto é que o Brasil, os indígenas que moravam aqui, quem ensinavam os indígenas a ler, a escrever e também a viver na sociedade europeia, como exemplo, no caso, né, porque eles tinham outra sociedade, foram os padres jesuítas. Isso não foi bom, pessoal, isso foi ruim, porque isso acaba fazendo com que esses povos indígenas deixem de ser indígenas e se tornem, então, cidadãos da coroa, católicos. Eles deixam a sua cultura. Segundo, pessoal, teve um concílio de Trento, que foi um concílio, uma reunião para tomada de decisões dentro da Igreja Católica. Ele aconteceu, pessoal, de 1545 até 1563, por conta de guerras, porque ele foi interrompido devido a guerras e a peste ocorrida na região da Itália. Então ele foi um concílio, várias pessoas se juntaram para tomar várias decisões. Entre elas, pessoal, eles rejeitaram a doutrina da justificação pela fé de Lutero, certo? Que tudo é por conta da fé, e também da predestinação de Calvino. Além também de considerar o crime a venda de indulgências que a Igreja Católica fazia, então agora eles falam, não, isso que a gente está fazendo é errado, agora é crime. Quem vende indulgências, quem vende essas coisas, vai preso, vai para a fogueira. Reafirmou o poder do Papa, então o Papa tinha também um poder muito grande, um poder total. Tanto é que, lembrando vocês, quem fez o Tratado de Tordesilha, que era um documento, uma bula papal, o Papa que escreveu, o Papa que falou, não, vocês têm que fazer isso e aquilo, foi um Papa, foi a Igreja Católica. O Tratado de Tordesilha é o tratado que vai dividir a América entre a América Espanhola e a América Portuguesa. Conservou os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos santos. Bom, os protestantes eles negam eles negam o culto aos santos. O Papa, então, ele reafirma isso. Esse concílio reafirma isso. Propôs a criação de seminários para instituir e formar os sacerdotes. Como a gente tinha discutido, um dos principais fatores que levou o Martinho Lutero a se revoltar, a se rebelar, a fazer uma reforma na Igreja Católica, foi que os padres não eram preparados para atuar na sua área. Então a Igreja Católica pensou, não, ele tem razão, então eles fizeram essa reforma. E por último, reeditou o Index, isto é, a relação de livros que os católicos estavam proibidos de ler. Então muitos livros
as pessoas não poderiam ler naquele período, mas é claro, a gente tem que levar em consideração que nem todo mundo era alfabetizado. Então essa galera que tinha acesso à leitura, eles não poderiam ler livros que a igreja não deixasse, certinho? Bom, e a gente tem que falar do Tribunal do Santo Ofício, que foi novamente uma inquisição. Gente, em 1231, por uma bula papal de Gregório IX, lembrando que bula papal é o documento que o Papa escreve, que estipulava o modo como os inquisidores deveriam agir, localizar e interrogar os hereges e convencê-los a se retratarem. Beleza, isso foi em 1231 depois de Cristo. Então foi a caça aos bruxas. Então eles matavam e perseguiam pessoas que eram hereges, mulheres que eram consideradas bruxas e também pessoas, quando se a pessoa fosse esquerda ou ruiva, ela poderia então ser caçada por esse tribunal. Bom, até então isso deu uma parada, mas em 1436, 1536 e 1542, os países que ainda permaneciam católicos, como Espanha, Portugal e Itália, eles vão voltar a fazer o Tribunal do Santo Ofício. Por quê? Bom, os protestantes, os evangélicos, os seguidores de João Calvino e Martim Lutero, entre outros pensadores da Reforma Protestante, estavam ganhando cada vez mais território. Em contrapartida, esses países que permaneciam católicos aderiram novamente ao Tribunal do Santo Ofício, procurando então pegar essas pessoas e condená-las por seus crimes contra a Igreja Católica. Então, pessoal, quem era protestante, quem era herege, quem tinha ideias contrárias à Igreja Católica, mulheres novamente que eram consideradas bruxas, que agiam não normal aquilo que a Igreja Católica queria, novamente começaram a ser perseguidos. E essa perseguição, a pessoa ela se retratava, certo? E voltava a fazer parte do catolicismo, ou ela era condenada novamente à fogueira. Então ela ia morrer queimada novamente. É isso, pessoal.